Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por prestigiar o nosso evento para discutir um tema tão atual que é a CBS e justiça fiscal. No âmbito dessas discussões de reforma tributária, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio André da Rocha de abrir esse espacinho na agenda dele, que é super lotada, para bater esse papo comigo e com vocês, é lógico. Eu acho que apresentar o professor Sérgio não é uma necessidade absoluta, porque, enfim, é o professor Sérgio, todo mundo conhece, mas, como é praxe nesses eventos, fazer uma apresentação é a oportunidade de eu também fazer uma reverenciação ao meu orientador e também vai que tem alguém perdido aqui que não sabe quem é o professor Sérgio. O professor Sérgio é advogado tributarista, tem uma vasta experiência com consultoria tributária, professor de Direito Financeiro e Tributário na Faculdade de Direito da UERJ, tanto na graduação como na pós. Eu mesma fui aluna dele na graduação, fui aluna também no mestrado. Hoje eu tenho o prestígio de não apenas ser aluna dele, mas também orientanda. Me considero até uma amiga. O professor Sérgio tem uma coisa muito diferenciada, que ele é extremamente generoso com relação ao compartilhamento do conhecimento rico que ele tem dessa nossa matéria, que é o direito tributário. E uma outra característica também muito marcante do professor é a sua franqueza, o que é realmente algo muito valioso quando a gente aborda temas polêmicos, digamos assim, porque a sua abordagem é sempre cirúrgica e é sem anestesia. Bom, mas eu faço uma brincadeira, mas na verdade é uma qualidade que eu admiro pra caramba. Eu acho que quando a gente tem essa postura clara e transparente, a gente favorece debates mais frutíferos. E realmente essa é uma característica muito marcante do professor Sérgio. Sérgio, muito obrigada por prestigiar e por participar com a gente nesse papo. Pois então. Bom, deixa eu só dar meu boa noite também para você. É prazer estar aqui contigo. Como a Tatiana disse, né, minha aluna desde a graduação, hoje estamos aí firme e forte no doutorado, né, mesmo com essa minha fama de super sincero, né, que afasta um pouco, às vezes, pessoas Eu já fui vítima desse sincericídio. que não querem a crítica franca. Então, fico feliz de ver não só, né, já o trabalho acadêmico que eu venho acompanhando já faz tempo, mas de ver você também, né, preocupada em levar adiante e dar divulgação, né, aos estudos que a gente faz. É muito legal o que você está fazendo, acho que o feedback vem sendo muito positivo e é um prazer poder contribuir aqui com o teu trabalho. Que bom. Muito obrigada de novo, professor Sérgio. Bom, para fazer um prelúdio ao nosso assunto, que está mais focado em CBS, eu acho que a gente tem que olhar para o que vem acontecendo nessa temática da reforma tributária. Eu acho que isso já começou a ser sedimentado com o projeto Rauli, que já está um pouquinho velhinho. Só que o assunto da reforma tributária tomou corpo de novo, realmente, com a apresentação da PEC 45 e da PEC 110, que foi meio que a recauchutagem do projeto Rauli. E aí essas duas têm protagonizado os debates dentro do Congresso, na mídia, e eu acho que por conta desse protagonismo, a gente se acostumou com uma primeira perspectiva de extinção futura, de uma possibilidade de extinção do PIS e da COFINS, de modo com que talvez essa questão da tributação de receitas foi tomando um pano de fundo, foi ficando mais para trás e a gente discutia a IVA, o IVA federal ou o IVA estadual, IVA dual, enfim. Pela ponta do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, a gente já tinha ouvido proposições no sentido de talvez voltar a tributar lucros e dividendos, o que a gente já vinha escutando. Também a gente já vinha escutando uma pincelada com relação à possibilidade de tributar pagamentos. Agora, a CBS, ao menos na minha perspectiva, veio como uma pequena surpresinha, sobretudo porque ela não tem uma cara muito de reforma e ela veio dentro desse projeto de reforma, colocando
novamente em pauta e numa posição de importância a gente discutir novamente tributação de receitas. Agora, a tributação de receitas é um assunto que talvez desperte muitas inquietações, sobretudo sob a ótica da justiça fiscal, da ideia de justiça fiscal, que traz um paradoxo em si. Ao mesmo tempo em que ela preconiza uma tributação que vai ser capaz de produzir receitas em uma monta suficiente para atender despesas. Peraí, mudou aqui a... De um outro lado, justiça fiscal também contempla a ideia de justiça tributária, que é de distribuição de ônus tributários de uma forma equânime e que tenha um resultado positivo na sociedade, seja com justiça per se, seja com respeito a patrimônios individuais ou a produtividade das empresas. E aqui, falando de tributação por contribuição social, a gente acaba transladando a justiça tributária para a ótica das PJs, né? Então, eu acho que é válido começarmos te instando, professor Sérgio, a falar sobre a tributação de receitas, desmistificar um pouco essa questão para a gente e explicar qual é a conveniência da exploração dessa base, quais são os desafios que ela coloca e quais são os problemas íncitos dessa base de incidência. Uau! Assim, você tocou em vários assuntos. Eu vou tentar porque você fala pra caramba, então é bom que você já vai... Eu vou tentar abordar eles de forma separada até a gente chegar na questão da tributação da receita em si. É verdade que basicamente, eu várias vezes faço referência a isso, né? Eu comecei a trabalhar na área tributária em 1998. Né? Ou seja, então tenho 22 anos, né, nessa área. E reforma tributária tem sido um tema, né, onipresente esse período todo, né? A gente está sempre discutindo reforma sistêmica, né? A gente tem um sistema herdado da década de 60 e por mais que o debate de reforma tributária ele não seja novo, né, ao longo da última década, ou principalmente mais recentemente, né, os últimos 5 anos, né, conforme a gente foi vivenciando essa transferência mais acentuada, né, da base de circulação das operações com mercadorias para as operações com serviços e intangíveis, o nosso sistema ele foi sendo colocado em xeque de uma maneira mais significativa, né? Primeiro, por conta dessa nossa tradição de constitucionalização de regras de competência, né? Então, a gente tem esse enraizamento constitucional, essa imobilidade constitucional das bases de incidência. A gente tem uma Constituição que partiu de um desenho de bases, né, da economia industrial do século XX, né? Então se fala em produto industrializado, em circulação de mercadoria, né? Ou seja, várias materialidades, né, que são típicas, né, dos fatos econômicos do século passado, né? E aí isso tudo vem junto dessa nossa tradição conceitual brutal, né, que faz com que a gente sempre esteja pensando, né, olhando para as regras de competência a partir de uma perspectiva conceitual muito forte. Isso vem colocando em xeque o sistema de uma maneira mais acentuada, né? E por isso que a gente vê, como você disse, né, um debate cada vez mais presente de reforma tributária, e uma reforma tributária que, por essas características, acabou tendo muito foco na tributação do consumo, que é onde a gente localiza esses tributos que estão mais a perigo, né? que cada vez se tornam mais difíceis de administrar no contexto atual, né? Principalmente ali o ICMS e o ISS. Então, de uma certa maneira, inevitável que a gente esteja inserido nessa discussão de reforma sistêmica, né? Porque a gente tem um sistema estruturado na década de 60, ainda sendo aplicado hoje, com uma base econômica completamente diferente. Então, isso me parece inevitável. Porém, quando a gente vai olhar a efetivação de uma reforma tributária,
ela opõe setores de uma maneira muito significativa, né? Ela opõe os próprios entes federativos entre si, então, entidades subnacionais contra a União Federal, entidades subnacionais entre si, né? Então, estados entre si, municípios contra estados, municípios entre si, os interesses são muito diferentes, né? Quando a gente vai para o setor privado, né, a gente tem uma oposição de interesses entre setor privado e setor público, né? Quando a gente pensa, se você for pensar, todo o discurso de reforma tributária tem como premissa, pelo menos, a manutenção da carga tributária, embora a gente saiba que ela acabe tendendo a aumentar, né? Mas a premissa de discurso é, no pior cenário, melhor cenário, fica igual, né? E o contribuinte, quando ele começa a discutir reforma tributária, a primeira coisa que ele quer saber é como é que vai reduzir a carga, né? Então, você já tem um conflito discursivo claro, porque na perspectiva do contribuinte, a reforma deveria vir para reduzir carga, e da perspectiva do governo, a reforma vem para, no pior cenário, manter igual, e, eventualmente, aumentar um pouquinho, né? Então, você vê um conflito entre interesses dos contribuintes e interesses do poder público. E você tem conflitos de interesses dentro dos próprios contribuintes, como a gente está vendo agora nessa discussão de redistribuição de carga entre os setores, né? Então, você tem toda uma discussão que você tem setores, de repente, na indústria, no comércio, né, que suportam uma carga maior, o setor de serviços, que talvez tenha uma carga menor, e os setores se organizando para defender e justificar por que a sua carga deveria ser, de alguma forma, reequacionada. Então, quando a gente olha de fora, né, para um movimento de reforma tributária, a gente percebe que, assim, de simples não tem nada, porque os conflitos, eles são monumentais de todos os lados. A gente tem conflitos público-público, público-privado, privado-privado. Então, é difícil, é muito difícil, né, efetivamente, a gente equacionar esses conflitos diversos. Então, acho que esse é um primeiro aspecto da tua pergunta da reforma em si. Agora, tem um segundo aspecto, que aí a gente já começa a aproximar a discussão da tributação sobre receita em si, que é o seguinte: de uma certa maneira, né, parece que a gente vive um momento de uma certa revolta contra a Constituição, no seguinte sentido, né, de que, bom, está lá, mas eu acho que está errado, então tem que mudar, né? Eu acho que talvez um dos grandes movimentos que a gente tenha visto e ainda está vendo nesse sentido é a questão da prisão em segunda instância, que, a meu ver, estava claramente, né, bloqueada pela Constituição, independentemente de achar se faz sentido ou não faz sentido, se é bom ou ruim, né? Eu diria que, de todas as áreas da vida, a área criminal talvez seja que eu seja mais conservador por personalidade. Mas, ou seja, independente de qualquer juízo de valor que você possa fazer sobre se é bom ou ruim, a redação constitucional é razoavelmente clara de que você não é culpado até decisão transitada em julgado. Se não transitou em julgado, você não é culpado, você não pode ser preso. Acho que é razoavelmente claro, em termos interpretativos, mas a gente fala, cara, mas eu não concordo com essa decisão constitucional, quero mudar. Então, eu acho que isso que está acontecendo até com cláusula pétrea, com direito fundamental do artigo 5º, isso migra para a discussão tributária e me parece muito presente nesse debate sobre reforma tributária. Então, talvez a maior vítima desse tipo de discussão seja o federalismo fiscal. Você, mas, cara, não interessa se está na Constituição, é ruim ter esses tributos separados. Então, temos que acabar com eles, porque é ineficiente, é antieconômico, e aí vem uma série de argumentos. E eu não estou nem dizendo que o argumento federativo nesse debate sobre reforma seja insuperável. Eu estou apenas tentando apontar como o discurso aparece, de uma certa maneira, tornando irrelevante essa discussão, como se debater aspectos constitucionais fosse juridiquês, fosse perda de tempo e tudo mais. E isso leva a gente, finalmente, para o teu ponto da tributação sobre receita. Se me perguntar o que eu acho da tributação sobre receita, eu acho a tributação sobre receita péssima. A tributação sobre receita,
bruta, ou faturamento, né? A tributação sobre receita prevista no artigo 195.1b, como ela leva em consideração de forma isolada fatos acréscimo de patrimônio, ela tende a ser injusta com o contribuinte, né? Eu venho sustentando isso faz tempo. De todos os tributos que a gente conseguiu inventar, o tributo mais justo por natureza é o imposto de renda, né? É o tributo que consegue ter uma percepção mais próxima e mais clara da realidade do contribuinte. Naturalmente, ele também não é perfeito. Eu tenho usado essa metáfora da casa de espelhos, né? Que os tributos em relação à capacidade contributiva são como a casa de espelhos num circo. A gente entra lá e os espelhos começam a distorcer a nossa imagem. O imposto de renda é o que menos distorce, porque você consegue, né, aferir, chegar próximo da capacidade do contribuinte de destacar um pedaço do seu patrimônio e pagar tributo. Agora, outros tributos, eles têm uma imagem muito distorcida da capacidade econômica efetiva do contribuinte. E os tributos sobre receita não deixam de ter essa natureza. Se a gente usar o nosso ambiente econômico agora, pandêmico, então eu posso ter uma empresa que está afundada num prejuízo monumental, mas que tem receita, alguma coisa ela está faturando, ela pode ter reduzido a receita dela a 20% do que era antes, e esse 20% vai sofrer a incidência, como se efetivamente houvesse disponibilidade, houvesse capacidade econômica para destacar essa parcela de patrimônio e entregar ao Estado. Então, por natureza, assim, eu não sou super fã de tributos sobre receita. Da mesma maneira que eu não sou muito fã dos tributos sobre consumo de uma maneira geral. Eu acho que são tributos que capturam mal a capacidade econômica dos contribuintes. E por isso eu venho sendo crítico de todas essas PECs que você mencionou, e também não sou crítico da CBS, porque todos esses projetos, todas essas propostas acentuam essa tributação, tendem a aumentar o peso dessa tributação, quando eu acho que a gente deveria estar num momento de dedicar a inteligência nossa a aumentar o peso da tributação da renda na fatia de arrecadação total. Sem discursos ingênuos, eu comentava isso semana passada em um evento, porque a ingenuidade ou a ignorância, às vezes comparam a nossa arrecadação, por exemplo, com a arrecadação dos países da OCDE. Aí falam, olha, o peso do imposto de renda na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, e olha o peso do imposto de renda no Brasil. É lógico, você está comparando países de renda média alta com um país pobre como o Brasil. O Brasil tem pouca renda para ser tributado. Então, infelizmente, mesmo que a gente conseguisse explorar a renda ao máximo, ainda assim a gente não conseguiria arrecadar o suficiente via imposto de renda. Você precisa lançar mão de mais tributação sobre o consumo, eventualmente de tributação sobre a receita, mais do que seria o ideal. Então, a gente não consegue fugir tanto desses tributos, mas o que não faz com que eles sejam muito eficientes e principalmente nesse nosso momento atual de crise e tudo mais, eu vejo com muita preocupação um eventual aumento de carga nesse tipo de tributação, porque vai pegar as pessoas as empresas já numa situação difícil. Você sabe que eu sou falastrão, ainda tenho uma coisinha para falar em relação à tributação da receita. E volta ao meu ponto de que a gente tem que entender a Constituição como ela é. Independentemente de tudo o que eu disse agora, em relação às contribuições sociais, quando a gente olha o artigo 195, o que ele trouxe de possibilidade de tributação? Ele trouxe a possibilidade de instituição de contribuições sociais sobre receita ou faturamento. E aí tem algumas coisas importantes que a gente tem que colocar. Primeiro, e eu já escrevi sobre isso, eu venho insistindo sobre isso e tal, por mais que a prática
né, as organizações das estruturas tratem PIS e COFINS como tributos indiretos, não me parece que PIS e COFINS sejam tributos juridicamente indiretos. Eles podem ser indiretos da perspectiva econômica, como até o IPTU é. Ou seja, tudo é custo, tudo vai no preço. Mas se a gente for partir daquela premissa de que existem tributos que são juridicamente indiretos, tributos que estão tentando alcançar a capacidade econômica do consumidor, não me parece que PIS e COFINS sejam isso. E aí, pensando no PIS e na COFINS e na CBS também. Então, veja, PIS e a COFINS são tributos diretos. Qualquer contribuição instituída com base no artigo 195.2b, vai ser um tributo direto, é um tributo sobre a receita da empresa. É um tributo que onera a receita da empresa. Se a gente pegar o PIS e COFINS não cumulativos hoje, que incidem sobre receita financeira também, eu posso ter uma situação de uma empresa que não tem nenhuma atividade operacional, ou seja, não tem nenhuma atividade de circulação, e ainda assim ela vai pagar PIS e COFINS, porque o tributo ele é sobre a receita da empresa. Eu chamo a atenção disso, né, porque a gente tem que olhar sempre o fato gerador. O fato gerador do ICMS ele é uma operação circulatória. O próprio fato gerador do tributo é a circulação da mercadoria. No ISS, o fato gerador é a circulação do serviço. No PIS e na COFINS, não. O fato gerador é o fato da empresa ter oferido receita, e ponto. E isso gera, me parece, diversas complexidades, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, em que a gente tem uma pressão grande para ter IVAs. Então, eu quero ter um IVA federal, quero ter um novo IVA estadual, municipal, conjunto ou separado, ou eu quero ter um IVA nacional. Vejam, eu não tenho absolutamente nada contra termos um IVA. Só que me parece que para ter um verdadeiro IVA federal, você tem que mexer na Constituição. Eu tenho dificuldade de ver como que você faria um verdadeiro IVA, no sentido de um tributo que incida sobre operações circulatórias de bens e serviços com o artigo 195. Eu acho que o que o artigo 195 dá espaço é para você tributar receita. Você consegue, com essa competência, de repente, de alguma maneira, criar uma contribuição que seja parecida, mais próxima do que seria um IVA? Eu acho que consegue até. Não é o que está no projeto de instituição da CBS. Mas, com alguma criatividade e algum cuidado, eu acho possível que você transforme a CBS em algo que funciona como um IVA, mas não que tenha a estrutura jurídica de um IVA. Então, eu não sei se respondi a tua pergunta como um todo, mas aí você pode fazer subperguntas. Se eu puder resumir, eu acho que eu vejo o discurso da reforma tributária descasado da realidade, tanto que eu tento trazer as pessoas para a realidade do que a gente está percebendo, e as pessoas, não, mas o deputado tal disse que está aprovando semana que vem, que até o fim do ano mudou tudo e tal. Eu continuo achando muito difícil qualquer dessas coisas acontecer por conta do cenário que eu descrevi, do tamanho que é o problema de você criar consenso sobre reforma tributária, principalmente nesse ambiente conflagrado em que você tem uma proposta no Senado, uma proposta na Câmara, você tem a primeira proposta do governo agora, você tem o governo falando em colocar na rua CPMF, eu não vou chamar de tributo sobre operações digitais, vou chamar de CPMF, porque até segunda ordem, para mim, CPMF não acredito nesses discursos, preciso ver para crer que não é CPMF. Aí você fala, como você bem disse, que é outro tema que a gente pode tangenciar, reforma do imposto de renda, redução de alíquota, mudança de base de cálculo, tributação de dividendo, reforma de folha. É muita coisa mexendo com muitos interesses de forma simultânea.
para imaginar que num período de eleição municipal, que a gente vai entrar em mais um mês, a gente vai conseguir aparar estas e avançar com uma proposta concreta para ter um avanço significativo esse ano. Sou muito cético. E aí, em relação à tributação sobre receita em si, que foi teu ponto, realmente acho que é uma tributação que deveria ser residual. Então, conforme ela vai se agigantando, eu acho que ela vai se tornando cada vez mais injusta. Então, uma coisa é você precisar lançar mão da tributação sobre receita para um financiamento residual de alguma atividade securitária. Outra coisa é o que vem acontecendo, que é a tributação sobre receita tomando espaço da tributação da renda e se tornando uma fonte de financiamento significativo do Estado. Isso é uma distorção. Se a gente já sai com uma CBS de 12%, onde que vai chegar se a gente tiver um IVA total? É muito pesado isso. Professor, posso puxar duas questões? Por favor. Vou puxar uma primeiro que tem relação com o seu terceiro ponto, sobre o fato gerador da CBS interna. Você acha que realmente... É porque eu fiquei na dúvida com relação a isso, e muitas pessoas suscitaram esse ponto, me mandando em comentários ou algum tipo de inquietação, enfim. E a gente ficou na dúvida se realmente existe uma mácula de constitucionalidade por conta das menções à incidência sobre a operação com bens e serviços, ou se isso é só uma falha redacional, porque o fato gerador seria oferimento de receita. E eu não cheguei a uma conclusão sobre isso. A conclusão que eu consegui fazer talvez seja possível fazer uma interpretação conforme, entendendo que isso, na verdade, não é uma contribuição sobre, e foi mais ou menos o que você falou, acho que na primeira aula que você liberou no YouTube, defendendo que ela seria uma contribuição social sobre receita bruta e não uma contribuição sobre operações com bens e serviços. Isso significaria que não tem um problema de constitucionalidade e que é um problema só redacional? Vamos lá. Alguns depois dos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, devem ter lido. Eu escrevi um artigo essa semana com a professora Melina Lukic sobre isso e, como você falou, foi o tema da minha primeira incursão aí como youtuber. Primeira coisa, assim, eu acho que tanto a preocupação que eu e Melina levantamos no artigo, quanto o ponto que eu levantei no vídeo, não tem, e aí eu vou aqui cometer a indelicadeza de falar por mim e por ela, mas por tudo que a gente já discutiu, eu acredito que ela não vai se opor ao que eu vou dizer agora. Nós nunca tivemos a pretensão de afirmar que havia uma inconstitucionalidade inafastável. Uhum. Só assim, preambularmente, o nosso ponto se nós estamos tendo o trabalho de criar um tributo novo, de discutir um desenho novo, e se há uma dúvida, é melhor a gente tirar a dúvida da mesa antes de ter que ter o judiciário resolvendo se é uma coisa, se é inconstitucional, se não é inconstitucional e tal. Então, acho que isso é uma primeira coisa muito importante, que em nenhum momento a gente pretendeu afirmar que era inconstitucional, do jeito que está é inconstitucional, que vai ser julgado inconstitucional. O nosso ponto foi, cara, isso pode ser inconstitucional, vamos fazer de uma maneira que não haja nenhuma dúvida? Então, acho que o primeiro ponto é isso, assim, esclarecendo o que a gente escreveu e o que eu disse lá no meu primeiro vídeo. Segundo ponto eu não acho que esse argumento pela inconstitucionalidade seja uma banalidade ou seja uma invenção. E, na verdade, não é só uma discussão de inconstitucionalidade, é uma discussão também de alcance do fato gerador. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Primeiro, assim, eu não acho, isso eu estou bastante convicto, que você possa criar uma contribuição social cujo fato gerador seja operações com bens e serviços. Eu acho que, para mim, isso é muito claro que isso não encaixa no artigo 195.1b. Então, portanto, se o PL
da CBS tivesse só o artigo 1º, para mim, ele seria claramente inconstitucional. Tá? Então, eu acho que se eu crio uma contribuição social cujo fato gerador é realizar operações de circulação de bens e serviços, primeiro, eu não tenho competência disso no 195, inciso 1º, eu teria que usar a competência residual do parágrafo 4º, a competência residual do parágrafo 4º me remete para o 154, inciso 1º, e o 154, inciso 1º, não me permite usar a materialidade de ICMS, de ISS, para criar um tributo novo. Então, se eu tivesse só o artigo 1º, para mim, estaria absolutamente claro que é inconstitucional. Mas, como você falou, tem o artigo 2º, que, na verdade, acaba dizendo que o fato gerador é auferir receita daquelas operações. O quanto o artigo 2º salva o artigo 1º e pode ser lido de forma independente do artigo 1º, para mim é uma questão que quem vai decidir vão ser os tribunais. A única coisa que eu posso afirmar é haverá uma discussão judicial, isso não tem a menor dúvida. E aí volta ao meu ponto preambular. Nós queremos ter um tributo novo que já nasce com uma discussão judicial? Eu diria não. Melhor termos um tributo novo que é lógico que a criatividade dos advogados vai sempre gerar teses. Ou seja, isso é inevitável. Porém, eu gostaria de começar com um tributo novo que pelo menos a gente tivesse a impressão de que está blindado contra teses. E me parece que esse não seria o caso da CBS. Segundo, e aí é a segunda questão, que é uma questão de extensão do fato gerador. A gente sabe que a equipe econômica, ao desenhar a CBS, ela desenhou a CBS com a pretensão de ser um tributo de alcance amplo, para incidir sobre todas as transações típicas empresariais, aquelas que são hoje referidas como venda de mercadoria, como prestação de serviço, operações com intangíveis, atividades de locação. Então, a gente sabe que a pretensão é que esse tributo tenha base ampla, o que é louvável, acho ótimo, não tenho nada contra o tributo ter base ampla, pelo contrário. O que nós levantamos no artigo, e eu levantei no meu vídeo e tal, é o quanto a referência a bens e serviços no artigo 1º não pode acabar limitando essa pretensão, porque a gente sabe que bens e serviços são palavras cujo alcance é ainda muito controvertido. Então, se a gente pegar um exemplo simples, que é a locação. A locação de bens, por mais que a gente tenha toda essa mutação na jurisprudência no Supremo sobre o que é locação, sobre o que é serviço, não me parece que a gente tenha uma indicação clara de que o Supremo vai decidir que a locação pura e simples é um serviço. Situações mistas, talvez operações com intangíveis, mesmo operações com intangíveis, que talvez possam acabar sendo qualificadas como mercadorias em alguns casos. Então, o que eu acho que é o ponto ali é que, da maneira como estão desenhados o artigo 1º e 2º, houve esse recurso que eu acho absolutamente desnecessário a operações com bens e serviços. Então, assim, o grande ponto, e mais uma vez cometendo essa indelicadeza de dizer que é o que eu e Melina pensamos sem ela estar presente, mas considerando o texto que nós fizemos juntos, eu acho que o que está naquele texto é isso. Ao tentar trazer para dentro da materialidade da CBS as operações com bens e serviços, ao invés de simplificar o tributo, eu torno ele mais complexo. E depois o próprio PL acaba tendo que se voltar para a Receita para se adequar ao 195, que é o que ele faz no artigo 2º. Então, veja, se eu já tenho que me adequar e, no fundo, o que eu posso tributar é a Receita, por que eu não crio já um tributo sobre Receita? Que é o que o artigo 195 diz que eu posso criar. Então, a questão principal aí se eu estou dizendo que eu criei uma contribuição sobre operações com bens e serviços, simplesmente para depois dizer que ela é uma contribuição sobre receita, e essa mescla toda só traz complexidade e, eventualmente, contencioso,
para que fazer isso? Né? Por que não já instituir uma contribuição sobre receita? E aí eu vou fazer uma conexão entre esse ponto e o nosso ponto anterior, que é uma discussão que surge muito, né? Que é como você define receita. Que fique bem claro, né? A competência que a Constituição atribuiu é para tributar qualquer receita. Qualquer receita. Tá? Então, o 195, ele não fala receita, ele fala receita ou faturamento. Pelo artigo 195.1b, a União Federal pode instituir contribuição sobre qualquer receita. Qualquer limitação dessa base é uma decisão do legislador infraconstitucional. Então, assim, agora, se nós queremos alcançar receitas de atividades econômicas operacionais das pessoas jurídicas, isso é muito fácil. O que nós sugerimos é você deixa para trás esses conceitos como serviço, bens, que são conceitos controvertidos, e parte da receita total e faz ajustes nela, como acontece no PIS e COFINS não cumulativo hoje. Eu acho que é mais fácil se a intenção é alcançar só um tipo de receita, que é aquela receita decorrente da atividade empresarial, com serviços, com mercadorias, com intangíveis, com alocação, ou seja, se a ideia é alcançar a receita da atividade empresarial de forma ampla, eu acho que é mais fácil você fazer isso partindo da receita total e tirando a receita financeira, o ganho de capital, a receita de equivalência patrimonial, que vai acabar te deixando como saldo a receita da atividade operacional típica, do que você usar a referência de bens, serviços, ou utilizar, como fez o projeto de lei, a referência ao artigo 12 do Decreto-Lei 1598, que é um artigo que eu acho que ainda gera muita dúvida interpretativa e que vai gerar contencioso também. Então, assim, não sei se eu me estendi muito e também não sei se respondi exatamente o que você queria. Mas eu acho que assim, a crítica que eu faço, resumindo, primeiro, não tenho bola de cristal, não tenho como dizer se isso seria reconhecido, seria declarado inconstitucional. Não é uma posição que eu diga o PL como está, ele não é salvável. Eu diria, o artigo 1º sozinho é inconstitucional, claro. O artigo 1º junto com o 2º, se você fizer uma interpretação junta ali dos dois, de repente você salva ele. Mas aí, se você salvar ele, o ponto meu isso vai gerar complexidade, dúvida e contencioso. Então, assim, para que eu tô? Eu tô com um PL que foi apresentado tem pouco mais de uma semana, sei lá, tem quase 2 semanas. Para que eu vou entrar numa missão de salvamento de um texto ruim quando ele não fez nem um mês de vida? É meio que a crítica que está sendo feita é essa, assim. É mais por aí. Deixa eu parar por aqui para você ter tempo de fazer. E tinha um outro ponto que era puxando mais à frente de algumas dessas observações anteriores. Você falou que, a princípio, você não tem bons olhos com relação à tributação de receita, mas que no nosso contexto brasileiro, como nós não temos uma renda alta, a gente não consegue transladar, de repente, todo o maior potencial fiscal do nosso sistema como um todo para o IR, de modo com que a gente não tem como abrir mão de tributação do consumo ou tributação de receita. E aí, o que eu queria te perguntar, te pedir para comentar qual seria o papel da não cumulatividade na tributação de receita? E, primeiro, dentre a tributação de consumo e tributação de receita, se haveria talvez uma base prioritária, preferencial, menos danosa para a produtividade, enfim. A segunda no âmbito da tributação da receita, qual seria o papel da não cumulatividade, se ela teria um propósito semelhante àquele que ela desempenha no âmbito da base consumo? E, enfim, se ela atua produzindo resultados positivos ou negativos, ela favorece o grau de justiça fiscal da tributação de receita ou acaba trazendo complexidades injustificadas? Então, vamos lá.
E aí, voltando até algo que eu já comentei antes, né? É engraçado, né? Porque a gente trava esse debate sobre reforma tributária e, às vezes, as pessoas colocam na mesa o ideal desconectado da Constituição real que nós temos. Então, assim, se você me perguntar idealmente, eu não tenho a menor dúvida que um IVA, como vem sendo proposto, né, como veio com um desenho inicial na PEC 45, ele é muito melhor do que a tributação de receita. Eu também não tenho dúvida de que, se eu fosse fundar um país novo agora e eu fosse criar um tributo, eu não criaria, e eu fosse desenhar um sistema tributário, eu não desenharia um sistema tributário com IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS. Então, a ideia de você ter um tributo único, né, com base ampla, né, com uma alíquota, com poucas alíquotas, né? Eu não sou exatamente comprado com a ideia de alíquota única, eu ainda acho que faria sentido alíquotas diferenciadas para consumos específicos de necessidade básica, mas, porém, ou seja, com muito poucas alíquotas, eu não tenho nenhuma divergência conceitual quanto ao que se propõe quando se fala em criação de IVA. Tá? Então, eu não tenho dúvida que um IVA é melhor do que o que a gente consegue construir em cima da receita e que está no artigo 195.1b. Mas aí a dificuldade fica entre o mundo ideal e o mundo posto e a realidade posta pela Constituição. Então, aí volto a dizer, se eu quero criar um IVA, um sistema, um verdadeiro sistema de IVA dual, o caminho para mim é uma PEC, né? Que é parecido com a lógica da PEC 110, né? Então, seria uma PEC 110 refinada. Então, se a ideia é termos dois IVAs e ter um verdadeiro IVA federal e ter um IVA moderno, como dizem, para as entidades subnacionais, me parece que o caminho ele é de reforma constitucional. O que eu tenho dificuldade não é com o conceito de IVA. O que eu tenho dificuldade é de você querer, através da competência outorgada no 195.2b, criar um IVA com todas as suas potencialidades, com cara de IVA global. Né? Então, eu acho que, até para deixar bem clara a questão, não é, e às vezes as pessoas interpretam mal as colocações, até porque as pessoas não gostam de ouvir crítica. A crítica que eu venho fazendo, por exemplo, a PEC 45, se a gente pegar a mais famosa, de novo, que eu acho que ela vai levar a tributação sobre o consumo a um patamar monstruoso, incompatível com uma lógica de justiça sistêmica. Então, isso me preocupa. Eu tenho uma crítica pontual à questão da cesta básica, mas isso não é estrutural, acho que isso é uma questão secundária. E eu entendo a discussão federativa. Eu confesso que, pessoalmente, até eu não tenho uma convicção de que ter competência legislativa, normativa sobre os tributos é da essência, né, da autonomia dos entes subnacionais. Então, embora eu entenda o ponto também, eu acho que é uma questão legítima de se colocar e tudo mais. Então, veja, assim, eu não tenho uma crítica, mas é questão de dificuldade de implementação. Acho muito difícil implementar aquele projeto de IBS substituindo tudo. Acho muito difícil. Acho que não vai, difícil acontecer. Então, respondendo a tua primeira pergunta,
claramente, eu acredito que um IVA bem feito ele é melhor do que um tributo sobre receita, como é o PIS e a COFINS. Então, esse é um ponto. Sobre a questão da não cumulatividade em si, eu acho que a essa altura está razoavelmente posto que a não cumulatividade, a implementação de alguma forma de não cumulatividade, torna a incidência do tributo pelas cadeias de circulação mais neutra. Até porque, como as cadeias são diferentes, têm números de elos diferentes, né, você distorce o preço final conforme o tributo vai incidindo de maneira cumulativa diversas vezes. Eu já pensei, e você sabe bem disso, a gente já discutiu isso inclusive em sala de aula, se não seria possível você ter tributos cumulativos setoriais, em que você calibrasse as alíquotas de maneira a já, de alguma forma, levar em conta os elos, né, as etapas da cadeia. Agora, isso é brainstorming de sala de aula, né? É difícil, você efetivamente imagina. Né? Uma das coisas mais tenebrosas que a gente tem no processo legislativo tributário é a criação de diferenciações, né? Porque a gente sabe, criou diferenciação, isso estimula o lobby no processo, né, político de aprovação das medidas e depois isso estimula o planejamento tributário. Né? Então, se você tiver uma gama de alíquotas diferentes, a tendência vai ser, naturalmente, que quem tem a alíquota maior tente se enquadrar na alíquota menor e tal. Então, realmente, da perspectiva de administração, isso é muito difícil. Então, acho que o tributo ser não cumulativo efetivamente torna ele mais neutro e, consequentemente, mais justo, né? E torna o preço, o peso financeiro daquele tributo no preço final menor. Então, acho que isso faz sentido. Agora, como você vai implementar a não cumulatividade num tributo sobre receita que é um pouco diferente, né? No fundo, que de novo ali você não está tributando o valor agregado da mercadoria, do serviço, do intangível, do que quer que seja, a cada etapa de circulação. Você está tributando a receita que o sujeito oferiu. Né? Por mais que seja muito criticado o modelo do PIS e da COFINS não cumulativo, ele não é um modelo em si distante do que é a realidade do PIS e da COFINS. Você criou uma tipologia, né, de despesas, de tipos de gasto, né, e atribuiu crédito. Talvez o erro ali seja o fechamento da tipologia, que aí é típico das nossas patologias. Né? Então, o dispositivo fala em bens e serviços, e aí vem a autoridade fiscal e diz: não, mas isso é um intangível, não está previsto na lei, essas coisas que são da nossa tara conceitual né, e a nossa dificuldade de olhar a realidade das coisas e ficar preso no nome que foi atribuído. A gente olha muito mais a etiqueta do que o que está dentro do pacote. Né? Então, assim, eu acho que o problema do modelo, esse chamado lá método subtrativo indireto que foi adotado pelo PIS e a COFINS, não cumulativos hoje, ele é muito menos um problema de sistema e mais um problema da própria redação daqueles dispositivos, como a gente vê com a questão do insumo. Né? Que a gente está aí com a legislação em vigor, né, desde 2002, e mesmo com a decisão da STJ, até hoje você não sabe bem o que é insumo. Né? Porque quando você diz que é o que é essencial, né, o que é necessário, isso continua sendo uma análise casuística. Né? Ou seja, necessário e essencial varia para cada tipo de segmento, para cada setor. Né? Isso gera um peso, né, aplicativo, interpretativo monumental. Né? Então, mas, de novo, que é melhor nós termos um IVA não cumulativo do que a gente ter um tributo sobre receita, me parece um ponto meio auto-evidente. Assim. A grande questão dá para fazer isso com 195 ou a gente tinha que mudar a Constituição? Eu acho que, se o momento é de reforma, é engraçado esse negócio, né? Porque eu acho que os congressistas gostaram desse troço de que é um congresso reformista. Então, todos eles falam: eu sou um congressista reformista, eu faço parte desse congresso reformista. Se é um momento de reforma, vamos reformar. Não é hora de puxadinho.
Porque esse negócio como uma CBS vai dar um trabalho danado, a gente vai gastar um tempão pensando nessa porcaria, e no fundo é um puxadinho, né? Não é uma reforma estrutural e tal. Eu acho que isso tinha que ir para a Constituição e tinha que ser mais amplo. Sim, entendi. Bom, professor, a gente tem 10 minutinhos para terminar, e só para ficar dentro da 1 hora. E eu queria finalizar com uma pergunta. CBS não é reforma, certo? Não é uma reforma tributária. É uma ideia antiga, meio obsoleta, que foi talvez capturada de uma forma... Esse é um negócio muito, muito engraçado que você está falando, assim, o que é reforma tributária, né? Sim, Porque... Eu estou usando como parâmetro o seguinte, o que a mídia chama de reforma nos últimos anos. Sempre foi relacionado com mudança de Constituição e normalmente era associado com projetos que vinham do Poder Executivo, que eram de iniciativa do Executivo. Aí agora, com a PEC 45 e 110, que foram chamadas de reformas tributárias, a gente mudou um pouco esse último paradigma. Mas, assim, historicamente, a gente sempre falou de reformas relativamente a propostas de emenda à Constituição. Então, vamos lá. Assim, é uma reforma tributária? De novo, depende, né, do acordo semântico que você vai fazer sobre o que caracteriza uma reforma tributária. Certamente é uma reforma de um segmento da legislação tributária. Efetivamente, eu acho que existem expectativas muito diferentes em relação ao que é uma reforma tributária, alinhado àqueles vários conflitos de interesses que a gente falou no início. Então, por exemplo, eu gostaria de ver uma reforma sistêmica ampla, que a gente revisasse todas as materialidades constitucionais, que a gente tivesse como premissa original delimitada onde pode sair mais dinheiro para a gente efetivamente poder tributar menos essas operações de consumo. Então, assim, quando eu penso em reforma tributária, eu parto de uma premissa de que nós estamos colocando todas as materialidades no chão e aí vamos ver da onde que a gente consegue arrecadar mais. E se tivesse que dar um primeiro passo, eu começaria por patrimônio e renda antes de chegar na tributação do consumo, porque, de novo, patrimônio e renda é onde a gente conseguiria tirar mais de quem tem mais e, de repente, aliviar essa tributação regressiva sobre o consumo. Então, essa seria a minha expectativa, Sérgio André. Eu acho que, da expectativa do mercado, reforma tributária significa unificar todos os tributos num só. Então, eu acho que qualquer coisa que seja todos os tributos sobre consumo num tributo só. Eu acho que hoje, qualquer coisa que seja menos do que isso vai deixar aquele gostinho de, realmente, só acabou com PIS e a COFINS, isso aí não me... Até porque, de novo, vai aumentar a carga tributária para uma galera, vai gerar complexidade, porque o PL não é simples, então você vai ter que entender o que é CBS, para diversos contribuintes que hoje vivem bem com PIS e a COFINS. Se a gente pensar hoje, todo contribuinte que é PIS e COFINS cumulativo tende a viver bem com PIS e COFINS. PIS e COFINS cumulativo é simples. Tanto Sim. que quando vieram os não cumulativos, num instante teve fila de gente para voltar para o cumulativo, me coloca lá de novo, por favor. E se tiver a fila agora de quem fica num regime diferenciado de CBS, vai ter um monte de gente nessa fila. Então, eu acho que assim, da perspectiva geral, isso não vai ser visto. Se for só a CBS no final, eu acho que vai ser difícil dizer a reforma tributária. Eu acho que a CBS é a reforma do PIS e da COFINS. É difícil você dizer que a CBS é reforma tributária. Mas vem aí os outros PLs, Bom, estão sendo prometidos os outros PLs, com renda, com CPMF, com folha. Só na renda, aparentemente, quer se mexer em diversas coisas diferentes, base, alíquota, a questão dos dividendos. Então, assim, tem muita coisa que eu acho também que vai ser um pouco a receita do não conseguir fazer nada. Porque com todas essas coisas na mesa, a não ser que, e essa é uma crítica que eu venho fazendo, sejamos vítimas das deliberações virtuais. É uma coisa que está ficando cada vez mais clara, que essas deliberações virtuais
né, estão sendo, para usar a expressão que o ministro Salles usou naquela fatídica reunião que foi tornada pública por decisão do Supremo, está servindo para passar a boiada, né? Então, o Supremo está decidindo tudo que nunca decidiu, né? Plenário virtual a todo vapor, né? A gente teve a lei lá do fim do voto de qualidade, que foi mais ou menos isso, uma decisão, uma deliberação virtual na noite, no meio da pandemia. Então, eu não acho que isso vai acontecer com a reforma tributária, porque os holofotes, a pressão dos setores econômicos é muito grande. Então, assim, não acho que se consiga. De repente, teve uma sessão e aprovou, e quando você viu, está valendo. Realmente não acho que isso vai acontecer com reforma tributária, não. E se não for isso, eu acho que não sai, porque está muito incipiente ainda. Eu não sei se você assistiu, se o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir assistiu, né, as 2 reuniões da comissão mista. Fica muito claro, assim, é muito doido, cada um diz um troço diferente, né? Se você tentar fazer ali uma média, sai pouca coisa, né? Então, eu acho que o negócio ainda está muito heterogêneo, assim, para a gente entender o que vai acontecer, e nesse cenário eu permaneço cético. Imagino. Bom, muito obrigada, professor Sérgio. Se alguém tiver dúvidas, eu acho que alguém deixou uma pergunta aqui para você, professor. Está na abinha. Bom, não sei se a gente tem tempo aí, porque eu tenho que reservar a sua hora. Professor Sérgio, o problema de eficiência e arrecadação do IR faz da informalidade do emprego ser muito alto e tal. Sem dúvida. Eu acho que tudo isso, né, do Kleber, a pergunta do Kleber, com certeza, né? Nós somos um país pobre, né? Então, no fundo, a gente tem que desenhar o sistema dessa maneira, né? Sem medo, né? Que é uma coisa que fica para uma outra discussão, né? E que é até o tema que você está pesquisando, né? Sem medo de tentar alcançar a riqueza de quem tem dinheiro, né? Porque, naturalmente, quem tem muito gosta de criar, né, aquelas... Né, se você cria um tributo, vai todo mundo embora. Né? Se você tenta pegar o patrimônio de quem tem muito, os patrimônios desaparecem. Pô, será? Né? Então fica muito esse discursinho, né? Nem tente. Se fosse você, nem tentava, porque se tentar, pô, vão ficar só vocês pobres aí, a gente some. Será que a gente não é capaz, a gente não tem inteligência suficiente para criar um tributo, né, que alcance efetivamente, né, a capacidade econômica de quem pode pagar? Isso é que me desanima, porque esse tema não interessa a ninguém, né? Toda a inteligência tributária brasileira, em 2 semanas, se voltou para debater CBS, Receita, não sei o quê. Agora, para efetivamente a gente desenhar um sistema que seja um pouquinho mais justo, fica só a gente lá no gueto universitário que efetivamente está interessado nisso, né? O mainstream do debate tributário está nem aí para esse tipo de coisa. Pois é. Eu, particularmente, estou bem curiosa pelo projeto com relação ao imposto de renda, pelo projeto de reforma do imposto de renda que vem do governo. Estou bem curiosa. Estou curioso e amedrontado, porque, especialmente com o imposto de renda, como é mais ainda o meu tema de trabalho, de pesquisa, esse negócio vai capturar o meu segundo semestre de uma maneira que eu não havia previsto. Então, assim, eu que já faço pouca coisa simultaneamente, né, com esses projetos todos na mesa, estou com certo pavor. Até eu estou com certo pavor de não ter tempo suficiente, né? O Gabriel perguntou se a discussão hoje não vai servir para reformas futuras, mesmo que não seja aprovada agora. Acho que já está servindo. Acho que já está servindo. IVA não é uma ideia atual. IVA é um negócio que já foi objeto de outras PECs antes. Não, assim, eu acho que se a gente pegar tudo que foi dito de IBS no passado, todo o esforço que a gente fez no mercado, na academia, para entender aquelas propostas, para discutir aquelas propostas, deixou a gente numa posição melhor para fazer reforma. O que a gente vai discutir agora, com todos esses projetos e tal, tudo isso gera um acúmulo de conhecimento. Se esse acúmulo de conhecimento ele vai ser colocado para bom uso e resultar numa reforma boa, se não agora, ano que vem, no ano seguinte, que é o grande ponto de interrogação. Pode ser muito bem que a gente tenha
né, toda essa dedicação, todo esse esforço para efetivamente desenhar algo que seja interessante e que no final não dê em nada. É que seria frustrante, né? Depois de ter tanto tempo de vida gasto aí discutindo esse troço, seria razoavelmente frustrante. Bom, muito obrigada, professor Sérgio, por Prazer. discutir aqui esse tema comigo, com o pessoal. Foi um prazer ter essa conversa e eu espero que tenhamos outros assuntos para tratar no futuro. Tá bom. Ó, parabéns, Obrigada, FP. pessoal, Obrigado. Obrigada, pessoal, por virem assistir a gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.